Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Naum, no capítulo 3. Livro do profeta Naum, chegamos aí no último capítulo, capítulo de número 3, onde nós leremos os 19 versos de Naum, capítulo 3. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Neste livro, que é uma sentença contra a cidade de Nínive, uma das capitais da Assíria, que na época representava todo o sistema mundo, que vai nos dizer assim, portanto, em Naum, capítulo 3, de 1 a 19. Acompanhe a leitura. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de carros de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante e o relampejar da lança, e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem tem compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Nhoamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Put e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporães. Se os sacodem, caem na boca dos que o há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a lacusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem
ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Até aqui. Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, que apresenta-nos a realidade de que o Senhor é o soberano sobre tudo e sobre todos. Nos apresenta também que toda a manifestação dos homens, das nações, dos poderes, em tentar, ó Deus, contra os teus propósitos, isso se dará em nada. Portanto, ó Deus, que na tua graça o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite para compreender de que fomos chamados, separados pelo Senhor, para como parte do teu povo estarmos cientes das situações adversas dessa vida, mas de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E como já fez no passado, aplicando da tua ira, da tua justiça sobre os povos, o Senhor o fará definitivamente quando do dia final. Portanto, ó Deus, que desse modo, nós que confiamos, esperamos e dependemos de Ti, possamos ter a nossa vida fortalecida, a nossa fé fortalecida no Senhor, que como cantamos, o Senhor vem renovar e vivificar as forças da Tua igreja, para que possa suportar o dia mau, o dia da tribulação, na certeza que o dia final virá, trazendo o cumprimento das tuas promessas sobre os teus, e ao mesmo tempo o dia do castigo sobre os ímpios. Pai, que o Senhor me use apesar de mim mesmo, e que nesse capítulo que acabamos de ler, e que trata de questões, ó Deus, realizadas no passado, mas que apontam para o futuro, nós possamos, pelo Teu Santo Espírito, não apenas compreender, mas ter o nosso coração confortado, consolado e animado pelo Senhor. Use-me, apesar de mim mesmo, é o que nós clamamos também, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu quero começar o sermão desta noite apresentando uma notícia que eu até compartilhei durante essa semana. Eu não sei se todos viram, mas eu gostaria de reapresentá-la. Essa notícia que está lá no portal do Terra e está em vários outros sites a respeito desse relatório, dessa instituição que apresenta a seguinte situação. Esse instituto baseou-se em fontes confiáveis, como a mídia local da própria Nigéria e internacional, relatos governamentais e testemunhos de vítimas para compilar os dados que vêm a seguir. O estudo aponta que desde 2009, cerca de 125 mil cristãos foram mortos na Nigéria. 19 mil igrejas foram destruídas e mais de 600 clérigos foram sequestrados, tornando a Nigéria um dos países mais perigosos do mundo para a prática da fé cristã. A Nigéria é o país mais populoso da África, cerca de 210 milhões de habitantes, não muito menor do que o nosso contexto. O problema é que a Nigéria, de Minas Gerais, é como se fosse o tamanho da Bahia, ou o tamanho de Minas Gerais. Você imagina a população, quase a população do Brasil, 220 milhões, colocado simplesmente num estado, como a Bahia ou como Minas Gerais. E onde grupos extremistas, em especial o Boko Haram, que é um grupo majoritariamente formados de fulanes, uma tribo fula, né, uma etnia
está presente em toda a África, tem se levantado como defensores do islamismo, e até por questões não apenas religiosas, mas até mesmo por questões políticas, tem exterminado os cristãos na Nigéria. Mas a gente pouco ouve falar a respeito disso, mesmo porque cristofobia não dá ibope, e é mais bonito a gente falar da morte dos terroristas do Hamas. Parece que movimenta mais os imbecis do nosso tempo do que falar de gente simples que está morrendo simplesmente por conta da sua fé. Nesses últimos dias, ou nesse último ano, nós vimos que desde 2009, 125 mil cristãos foram mortos. Nesse último ano de 2025, já passou os dados de 7 mil cristãos. Até agora setembro, ou seja, 1.000 crentes, 1.000 cristãos têm morrido por mês na Nigéria, por conta da fé, pelo fato de serem cristãos. Os islamistas, jihadistas entram nas aldeias, queimam tudo, abusam das mulheres, matam-as depois, juntamente com seus filhos, com suas crianças. Os homens, muitas vezes, se não são metralhados, são cortados no facão. E isso, irmãos, sem nenhum movimento de defesa. Você não vê nenhum movimento, vidas cristãs importam. E muitas vezes você, que se diz cristão, coloca lá, hashtag, vida do Hamas importa. Você como crente em Cristo, põe lá, hashtag, vidas negras importam. Vidas LGBTistas importam. E nem se atenta que o grupo mais perseguido da história, inclusive do século XXI, são aqueles que você deveria chamar de irmão. O cristianismo contemporâneo é uma vergonha para o cristianismo de todas as épocas. Nossas jovens são militantes pró-aborto. Quantas e quantas moças se dizem cristãs que você vai nas redes sociais, está lá. Meu corpo, minha regra. Vai lá na Nigéria, miserável. Falar que o seu corpo é sua regra diante dos jihadistas do Boko Haram, falando que você é cristã. Você fica preocupado em muitas vezes levantar a bandeirinha do Hamas, que é uma bandeirinha de colonialismo islâmico de todos os tempos, desde a época dos mouros. Porque você não conhece história e não levanta nem um momento do seu dia para clamar ao Senhor em favor dos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo. Segundo o Ministério Portas Abertas, esse é um mapa dos 50 países com maior classificação de perseguição. Obviamente que você não vai ver um número aí, mas eu só quero chamar a sua atenção para a Nigéria. Deixa eu pôr aqui um laserzinho aqui, que é esse aqui, ó. Esse paísinho aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos o tamanho da Bahia, menor que a Amazônia. Só para você ter uma ideia, o Senegal está aqui, onde nós trabalhamos, e também está dentro da janela 1040, que não é um país com grande índice de perseguição, principalmente sobre missionário. Então essa história que missionário brasileiro foi perseguido no Senegal, pula fora disso, que é conversa para boi dormir, porque na verdade o cristianismo ainda tem tido a oportunidade de crescer no oeste africano, em especial no Senegal e Guiné-Bissau, e que se alguém está sendo perseguido lá é porque é mau caráter mesmo, não tem nada a ver com Cristo, tá? Mas dito isso, está aqui então a Nigéria. E ela só é a 7ª nação na lista. Ela não é a nação que mais persegue cristãos. Ela é a 7ª nessa lista. Quer dizer, tem 6 países piores que ela. Dito isso, alguns ainda vão dizer, mas será que o Deus de amor vai de fato aplicar justiça e juízo sobre os ímpios?
Essa pergunta não cabe. Pois a palavra do Senhor já nos diz categoricamente que todos aqueles que não estiverem contados entre os que creem e que temem ao Senhor serão alvo de maneira justa e de maneira verdadeira do juízo eterno de Deus. A Babilônia, ou Nínive, ou a Síria, ou tantos outros povos que representavam o sistema mundo durante a história, perseguiram e mataram cruelmente todos aqueles que guardam a palavra do Senhor e o testemunho de Jesus Cristo. É por isso que Apocalipse capítulo 19 vai dizer que naquele dia, quando o Senhor aplicar definitivamente o juízo final sobre todos esses, haverá júbilo no coração dos justos. Baterão palmas e se alegrarão, reconhecendo que o juiz de Deus é justo e verdadeiro. E se alegrarão porque o Senhor condenará a prática da grande meretriz. Irmãos, talvez você pense, e talvez você seja influenciado por essas ideologias do nosso tempo, que apontam para a existência de um Deus puramente pautado no amor. Ah, Deus é amor. Mas não se esqueça que os atributos de Deus são todos igualmente perfeitos. Não existe um amor de Deus grande e uma ira de Deus nanica. Não existe uma misericórdia de Deus grande e uma justiça de Deus pequenininha. Todos os atributos de Deus estão em pé de igualdade, em perfeição e eternidade. O mesmo tamanho do amor de Deus é o tamanho da sua ira. O mesmo tamanho da sua misericórdia é também da sua justiça. E ninguém ficará isento dessa justiça do Senhor. O livro de Naum nos traz a afirmação de que, apesar do Senhor ser tardio em irar-se, grande em poder, ele jamais inocenta o culpado. Não pense você que alguém ficará sem ser o alvo do juízo de Deus. Eclesiastes, que nós lemos no nosso culto, vai dizer que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E que todos, sem nenhuma exceção, vão comparecer diante do tribunal do Senhor e Deus vai julgar todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Já falei para você que a diferença daqueles que estão em Cristo é que a aplicação do juízo de Deus foi aplicado sobre Jesus, e por conta da aplicação do juízo sobre Cristo, nós nos vemos livres da condenação. Mas somente para aqueles que estão em Cristo, só em Jesus. Todos os demais, irmãos, serão alvos do juízo de Deus. E não pense você que pelo simples fato de frequentar uma igreja, você está livre desse juízo. Você somente estará livre desse juízo se você estiver em Jesus Cristo. Essa é a verdade. Ah, mas eu fui um menino bom. Ah, eu fui uma moça decente. Eu nunca matei nenhum cristão. O simples fato de você se calar diante dessa atrocidade, desde os primórdios da era cristã, onde a Babilônia, a meretriz, seja Nínive, seja Roma, seja lá quem for, persegue a igreja, seja ISIS, seja Boko Haram, ou seja qualquer outro grupo jihadista que persegue a igreja, se você simplesmente continua a sua vida como nada tivesse acontecendo, e se você não está em Cristo, preste atenção no que eu vou te dizer, você é cúmplice das obras infrutíferas dessas trevas. E Deus vai julgá-lo. Ou você se entrega a Cristo e anda com Cristo, ou naquele dia, mesmo sendo uma pessoa boa, alguém que nunca perseguiu a igreja, alguém que nunca falou nem mal da igreja, não importa. Se você não estiver em Cristo, você está do outro lado. É nesse sentido que nós chegamos à conclusão do próprio Senhor Jesus de que o mundo nos odeia.
Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Segundo está lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18. E apesar de triste, irmãos, essa ideia de sermos alvos da perseguição, o fato de você ser cristão te coloca no alvo do ódio do mundo. Você pode tentar até ser um cristão meia boca para não ser tão alvo assim. Mas o mundo, ele não vai fazer essa distinção. Para ele, se você crer em Cristo, você é alvo do seu ódio. E está previsto esse ódio. Apocalipse capítulo 13, verso 7 nos diz que dentro da soberania de Deus foi-lhe dado a besta, também que pelejasse contra os santos, e o que aconteceria? E os vencesse. Enquanto estivermos nesse mundo, Deus deu a permissão para que a besta se levante, persiga a igreja, os santos, e os vença. 125 mil cristãos mortos só na Nigéria desde 2009 para cá. Nesse ano, uma média de 1.000 cristãos por mês. E a tendência é essa e piorar. Apocalipse ainda vai dizer no capítulo 11, verso 7, que concluído o testemunho que devem dar os mártires, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. E o que a besta fará? E as vencerá. E que mais? E a matará. Se você de fato quer agir como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, você tem que estar ciente de que este é um preço que possivelmente, em algum momento da história, você pode ser alvo. O cristianismo não chama você para viver uma vida necessariamente isenta de problemas. Porque o mundo nos odeia. Por mais que você tente bajular este mundo, agindo de uma maneira meia boca, com um cristianismo não muito sério, com uma postura meia que no sincretismo religioso, em algum momento, o ódio desse mundo pode vir sobre você, mesmo você não sendo um crente como deveria. Os benefícios que nós temos aqui como Ocidente, irmãos, não nos isenta do ódio, inclusive de pessoas da nossa própria cultura. Saindo um pouco da Nigéria, muito provavelmente você lembra aí de alguns casos, de outras áreas e de outros momentos de perseguição. Um imbecil de um pastor batista veio a público falando a respeito da morte do Charlie Kirk, dizendo que aquilo não era ser mártir. Esse pastor, que hoje já nem é pastor batista mais, tem feito um desserviço para o cristianismo e para o evangelho dentro do nosso país. Por questões óbvias, você sabe que eu não posso falar o nome dele, apesar de eu não ser nada do cenário nacional. Ninguém me conhece. Mas é importante dizer, irmãos, que você às vezes tem seguido pessoas nas suas redes sociais que se dizem cristãs, mas que envergonham o nome de Cristo, porque desprezam o fato de alguém morrer pelo fato de ser cristão e defender uma pauta que o cristianismo levanta. Isso é uma vergonha. Esse mesmo imbecil é aquele que diz que deveria a Bíblia ser atualizada. A sorte dele é que a lista do inferno não precisa ser atualizada.
Porque aqueles cujos nomes não estão no livro da vida já estão lá desde a eternidade. Então o nome dele certamente não vai precisar ser atualizado na lista que estiver. Mas essa é a única verdade que ele deveria pregar, se fosse sincero. Eu mesmo, quando coloquei alguma situação relacionada à morte desse moço, apesar de falar de uma maneira bastante genérica, fui alvo de uma ligação aí de meia dúzia de desinformados, que não sabem nem a diferenciar entre a besta da terra e a besta do mar. E que desprezavam a morte daquele menino justamente porque ele defendia a ação de Israel contra o grupo terrorista chamado Hamas. Deixa eu te contar uma história. Imagine você vai fazer a festa de casamento da sua filha. Você tem lá vários convidados. Vamos colocar um número específico. 1000 convidados. E é um grande dia de festa para você. E de repente entra um grupo terrorista lá na sua festa, mata um grande número dos seus convidados, abusa das suas sobrinhas, filhas, irmãs, matam os seus primos, sobrinhos e os bebês que estão na casa e leva uma turma de sequestrado. Sequestra uma parte da sua família. O que você vai fazer no outro dia? Continuar a festa? Continuar a sua vida como se nada tivesse acontecendo? Ou se estiver no seu poder, ir atrás dos sequestradores e fazer o que for devido e necessário para resgatar cada um dos seus entes queridos? O que você faz? Se você não fizer isso, você é um tolo. Porque se você não ama aqueles que são alvo de injustiça por parte dos ímpios e não está disposto a, inclusive, colocar a sua vida em risco para defender os injustos, você não deve nem viver, meu amigo. Talvez fosse melhor que você nem tivesse existido, porque você é pior que uma ameba. Qualquer pessoa sensata, com o mínimo de temor a Deus e princípio cristão de defesa daquele que é o pequeno, se levantará contra toda e qualquer injustiça e pagará o preço de toda e qualquer injustiça. Pois são pessoas que se levantam tão somente porque são más, são sanguinárias, são corruptas, são cruéis, são malvadas, como são os adjetivos apresentados para a cidade de Nínive nos tempos antigos. É disso que nós estamos falando. Não importa se é Nínive, não importa se é Babilônia, não importa se são os persas, não importa se são os macedônios, os gregos macedônios, não importa se são os romanos, não importa se são a turma do Hamas, não importa se são Boko Haram, não importa se são ISIS, não se importa se são jihadistas do Irã, todos eles representam uma ação maligna de perseguição contra o povo de Deus e cujos adjetivos aplicados a Nínive são aplicados literalmente e integralmente a essa turma. Não tem como você fazer um hashtag vamos conversar. É muito mais, irmãos, do que simplesmente você tomar partido em um lado do hashtag. Mas é você demonstrar aonde está a sua esperança, onde está a sua confiança, quem é o seu Deus e a quem de fato você serve e o que de fato você espera do fim dos tempos. Se você é cristão, o mundo te odeia. E se o mundo não te odeia, talvez seja porque você não é um verdadeiro cristão.
Alguma coisa está errada nessa conta. Se a turminha do arco-íris tem batido palma para você, alguma coisa não está certa. Se o pessoal pró-aborto, se o pessoal de uma linha totalmente de desprezo à vida humana tem comida na sua mesa, alguma coisa está errada. Se você tem investido e gastado dos seus recursos para subsidiar pessoas que estão tratando de hashtags contrárias ao padrão da existência bíblica, alguma coisa não está certo na sua vida. E talvez você esteja procurando a igreja uma perspectiva errada de uma teologia de prosperidade que invadiu a sua mente e que certamente não te apresentou o verdadeiro evangelho, que é um evangelho que confronta o pecado e que manda dizer a todo mundo que se arrependam e que creiam em Cristo como o único e suficiente Salvador. Se esse não é o seu evangelho, meu amigo, você está no lugar errado. Se você é daquele que tem levantado a sua postura, subido no muro, e como um gato gordo, se agregado no chapisco desse muro, para não tomar um lado dessa história, muito cuidado. Porque se o mundo não te odeia, é porque você está do lado errado. Segundo Apocalipse, enquanto Cristo assumiu o trono nos céus, com toda a autoridade para abrir o livro selado, este deu autoridade aos seus, ou seja, aos crentes, constituindo-nos reino e sacerdotes, para pregar o evangelho e perseverar no testemunho até o fim. Mas em reação ao avanço do evangelho, que como nós já sabemos, saiu vencendo para vencer, em reação a esse avanço, também foi permitido vir perseguição sobre a igreja, onde Satanás e os seus aliados, o anticristo, o falso profeta ou a prostituta, se levantam, perseguem e matam os mártires cristãos, mártires esses cujo número já foi determinado pelo próprio Deus. Apocalipse 6, quando trata da abertura do 5º selo, mostra as almas dos mártires cristãos clamando para que Deus, o soberano, santo e verdadeiro, venha julgar e vingar o sangue dos crentes. O texto diz que o próprio Senhor diz a eles que o juízo deveria esperar até que o número dos eleitos e o número dos mártires se completasse. Porém, toda perseguição, toda vileza, crueldade e morte dos crentes não ficaria sem resposta. O mundo nos odeia, mas o nosso Deus não deixará o inocente sem culpa. O inimigo do Cordeiro serão vencidos no final. Mesmo que eles matem aos milhares, o Cordeiro vencerá no final. Nesse sentido, e ainda nesse período, Deus de tempos em tempos derrama flagelos sobre os ímpios. Isso nós estudamos em Apocalipse. Inclusive para aliviar a dor dos seus. Porém, somente quando da volta de Jesus é que o juízo justo, retributivo e definitivo será aplicado sobre aqueles que não guardaram a palavra e o testemunho de Jesus. Assim, a destruição de Nínive, os assírios, no Antigo Testamento, é uma demonstração do juízo de Deus sobre os ímpios. Do mesmo modo que foi com Sodoma e Gomorra, da mesma forma que foi contra os filisteus, contra os babilônicos, contra os medo-persas, contra os gregos macedônios, contra os romanos, e será sobre todo o sistema mundo no dia da angústia.
Deus não deixará o culpado impune. O Senhor jamais inocenta o culpado. Não é sem razão que Nínive, igualmente a Babilônia do Apocalipse, é chamada de prostituta, encantadora meretriz, mestra de feitiçarias e que vendia os povos, algo que nós lemos aqui no capítulo 3 de Naum e que na semana passada vimos nos textos citados aqui, Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Nínive, no Antigo Testamento, é a representante do sistema mundo que seduz, engana, embriaga e feitiça os povos contra o povo que guarda a palavra de Deus e o seu testemunho. Ela representa todas as culturas, sistemas e práticas de pecaminosidade e maldade. É um sistema que confronta, persegue e procura destruir a moralidade de Deus e todos aqueles que amam e se refugiam no próprio Deus. Se você tem o aplauso desse mundo por uma postura moral questionável, tome cuidado, porque naquele dia você poderá receber os mesmos flagelos que a meretriz receberá. Nesse sentido, Deus é apresentado como sendo um Deus zeloso, que cuida dos seus e que há de vingar a perseguição e toda a maldade aplicada sobre o seu povo. Como já disse, ele jamais inocenta o culpado, apesar de ser bom e fortaleza para aqueles que nele se refugiam. Dessa forma, entendemos o porquê da sentença contra Nínive. Algo decretado pelo Senhor justo. Nínive, como uma geração que representa todo o sistema mundo e que perseguiu Judá, e que perseguiu Israel, e que matou o povo de Deus em vários momentos, não poderia ficar impune diante de um Deus justo. No capítulo 2, que estudamos semana passada, nós entendemos como que foi a destruição. Agora, no capítulo 3 de Naum, encontramos os motivos porque Deus destruiu Nínive. E tudo isso aponta para uma destruição final e definitiva, não só de Nínive, mas de todo o sistema mundo, quando do porvir. Olhando ainda para o contexto, o capítulo 3 de Naum trata, portanto, da sentença sobre Nínive e nos fala sobre os motivos da destruição do mundo, ou de Nínive, ou da meretriz, ou da prostituta, seja lá o nome que você queira dar aqui para Nínive. O primeiro motivo que nós observamos no capítulo 3, para que Deus, de uma maneira justa, vai aplicar definitivamente seu juízo sobre o mundo, é que o mundo é cruel. Essa é a última palavra que aparece aqui na perícope. Quando você tem lá no final dizendo que todos os que ouvirem o que aconteceu com Nínive baterão palmas, e o motivo por que todos vão bater palmas é porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, o termo aqui é cruel. Ou seja, não houve nenhum povo nos dias de Nínive que não experimentou da crueldade do povo assírio. Um povo que prendia os seus prisioneiros de guerra com ganchos no nariz, com grilhões, e o arrastavam, como aconteceu com o rei Manassés. Um povo extremamente sanguinário, é assim que começa o capítulo 3. Ai da cidade sanguinária. Ou seja, Deus destruirá de modo justo, verdadeiro e de um modo correto todo esse mundo, porque esse mundo é cruel. E Nínive, como representando o mundo, nesse contexto, é tida como uma cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubo,
corrupção, sem compaixão, porque não solta a sua presa, cheia de maldade ou crueldade, como já te mencionei no verso 19. Irmãos, a essência do mundo é de promover destruição, desordem e violência. E a promessa do Senhor é que Ele não deixará isso sem castigo. Deus aplicará a sua justiça sobre a crueldade, sobre a perseguição do mundo. Ele vingará e julgará todo o ódio contra a igreja. Se você se lembrar, não muito tempo atrás, nós fomos surpreendidos por aqueles irmãos egípcios que foram perfilados numa praia qualquer do norte africano, todos vestidos de laranja, e atrás os seus algozes, todos tampando a cara, com facas em punho, e transmitiram pela internet. Quem teve estômago para assistir, assistiu. Mas transmitiu pela internet a cabeça dos nossos irmãos sendo degoladas e sendo lançadas na praia. E aí você diz assim: ai, Deus vai julgar esse povo e vai condená-los à eternidade? Mas o nosso Deus não é um Deus de amor? Claro que é. E é justamente movido pelo amor pelos seus que Ele não inocentará o culpado e aplicará rigorosamente, definitivamente, o juízo eterno sobre todos aqueles que o desprezaram, mesmo que alguns desses venham à igreja. Porque ou você é, ou você não é. Ou a sua vida reflete o Deus a quem você serve, ou você é um grande mentiroso. Ou a sua postura vai gerar ódio por parte do mundo, ou talvez você seja um agente do mundo no meio da igreja. Não dá, irmãos, para ficar flertando com aqueles que odeiam e perseguem a igreja. Para você preservar, talvez, a aparência da boa vizinhança. Não dá. Segundo motivo, porque Deus destruirá Nínive, ou o mundo, ou a prostituta, como você queira. Além dela ser cruel, é porque o mundo é infiel. Além da crueldade, esse mundo gera infidelidade. Segundo o texto bíblico, tanto aqui para Nínive quanto lá para Babilônia, ela seduz, embriaga e enfeitiça todos os povos. Ela é fonte de prostituição, de impureza, de promiscuidade, de prazer carnal. Nós vemos que ela, como meretriz, o verso 4 vai nos dizer: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Irmãos, pode ficar tranquilo, viu? Presbítero Paulo, Tati. Eu sei que as meninas estão no processo aí, né? Então fique em paz, tá? Estou tranquilo aqui e a igreja já conhece o esquema. Tá bom? Então, participamos juntos aí. Fique em paz, tá? Voltando para cá. Deus destruirá o mundo, irmãos, porque o mundo é infiel. Ele seduz, ele embriaga, ele enfeitiça, ele engana, ele atrai.
Ele faz isso de tal forma, prometendo a você satisfação, sucesso, fama, suprimento das suas necessidades carnais. Mas ele faz isso porque ele te odeia. Ele não faz isso porque ele quer o teu bem, mas porque ele quer te levar para o mesmo buraco que ele sabe que vai. É assim que a ação dos aliados de Satanás agem sobre o mundo, nos cegando, nos entorpecendo, nos ensurdecendo, para que não ouçamos a voz do Cordeiro e que sigamos a inclinação do nosso próprio coração, fazendo o desejo que está em nós, para assim suprir as vaidades e os desejos carnais e negarmos a santidade daquele que nos salvou. Cuidado. Deus aplicará juízo sobre este mundo, porque ele foi falso, porque ele foi infiel, porque ele é fonte de sedução e de embriaguez. Ele é fonte de feitiçaria. No termo, nós já estudamos isso lá em Apocalipse, que aponta para a ideia de te conduzir aos falsos deuses, a uma falsa adoração, a uma idolatria, muitas vezes maquiada. Te enfeitiça de tal modo a você pensar que está caminhando nos caminhos do Senhor e, na verdade, você está indo para longe. Através das seitas, através das falsas religiões, através das falsas doutrinas, ou através tão simplesmente de uma postura medíocre em prol da fidelidade às Sagradas Escrituras. Lembre-se, aquele que se desviar, o menor que seja o desvio, não chegará no alvo. Qualquer desvio, por menor que seja, quando eu citei para você na analogia da carta náutica, vai te conduzir para um destino totalmente diferente daquele que deveria ser. A Bíblia exige de nós fidelidade, vigilância, obediência, integridade em tudo. O mundo ele é infiel, irmãos, porque mesmo Deus convidando a todos ao arrependimento, a cada dia o mundo se torna mais vil, mais rebelde e mais impuro. É por isso que o Senhor, sendo justo e verdadeiro, aplicará o seu juízo sobre a meretriz. Terceiro motivo, porque o Senhor aplicará o seu juízo sobre Nínive, ou sobre a Babilônia, ou sobre a meretriz, seja lá quem for o nome que você queira dar aí, é porque o mundo é soberbo. Ele se apresenta como se estivesse acima de Deus. Nínive representa todos que, mesmo diante da clareza da existência de um Deus, despreza a sua revelação, revolta-se contra o seu padrão e se entrega às suas próprias paixões, exaltando-se de modo a servir e adorar a si mesmo. Lembre-se que essa mesma Nínive, cerca de 100 anos atrás, foi alvo da mensagem do profeta Jonas para que se arrependesse. Uma geração se arrepende diante do Senhor e conclama um jejum e conclama um arrependimento verdadeiro. 20 anos depois, essa mesma Nínive está se levantando contra o Senhor e contra o seu povo e agindo de modo cruel com todos aqueles que guardam a palavra do Senhor. Deus traz a sua mensagem de salvação, de arrependimento. O mundo tem hora que ele olha e fala para essa mensagem, fala, que coisa mais linda. Só que no outro dia, já está fazendo tudo o contrário de novo. Porque ela se envaidece nas suas próprias fortificações. No texto que nós lemos, nós vemos que Nínive confia nas suas tropas, confia nas suas fortalezas, confia na sua capacidade de autorreconstrução, de pisar aqui a massa e fazer de novo tijolos para reconstruir as suas fortalezas. Ela se exalta
no poder de ter sucumbido outras cidades fortalecidas. No Amon, uma cidade egípcia que está ali no Nilo, cercado pelo Nilo e pelas águas, e que era uma cidade extremamente fortificada, que tinha ainda a Etiópia e o próprio Egito como aliança fortificando, caiu diante do poder de Nínive. E isso fez com que Nínive se sentisse a toda poderosa. O mundo se sente poderoso. Ele não reconhece a sua fragilidade. Ele é soberbo. Esse mundo é soberbo diante de Deus. Mesmo porque ele se reinventa. Nínive se sentia soberba porque os seus mercadores, ou os seus negociantes, eram mais numerosos do que as estrelas do céu. O mundo se envaidecia porque era rico. Porque os seus príncipes e os seus nobres se aproveitavam de toda a ostentação que um mundo carnal, corrupto, pode oferecer. Lembre-se que ela é sanguinária, ela é cheia de roubos, ela é cheia de corrupção, e ela se envaidece com tudo isso. E é justamente por esse motivo que Deus diz que vai destruí-la. E Deus, de uma maneira até irônica, chega para Nínive e fala: vai lá, minha filha, se fortaleça mais, junta aí os seus nobres, massa mais tijolo, organize aí as suas frentes de batalha. Nada, por mais fortalecido que o mundo pensa ser, nada é comparável ao poder daquele que é justo, verdadeiro, soberano sobre tudo e sobre todos. Para o mundo não existe arrependimento e humildade. Ela confia no seu próprio poder. Esse mundo confia, ou a cidade confia no seu próprio poder, na sua força, na sua riqueza, na sua influência. É disso que vai dizer do verso 8 ao verso 19. Só que apesar de todo o poder que aparentemente o mundo tem, tudo isso é nada perante o Senhor dos exércitos. É assim que o termo aponta e apresenta o nosso Deus. O verso 5 diz: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Eu vou te envergonhar. Eu levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. E isso Deus fará de um modo justo e verdadeiro, como o cântico de Apocalipse 19 nos apresenta. O mundo é cruel. O mundo é infiel. O mundo é soberbo. Esses eram os motivos que causaram a sentença de Nínive. E estes são os mesmos motivos que já decretaram a sentença deste mundo. Por isso lá em Apocalipse diz: fugi dela, povo meu. Sai desse mundo, sai dessa cidade. Não no sentido literal, porque a própria oração de Jesus, a oração sacerdotal, diz que nós, apesar de não sermos desse mundo, estamos nele. Mas o sair de Apocalipse é: não se torne um participante das obras deste mundo. Assuma um compromisso com Deus. Pare de pisar em duas canoas. Pare de tentar ser um cristão meia boca. Isso não existe. O próprio Cristo diz que naquele dia, quando ele voltar, muitos até dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo outro. E o próprio Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Eu nunca os conheci. Não tem meio termo, irmãos. Ou você está contado entre aqueles que temem e servem o Senhor.
porque se você estiver em cima do muro, já não serve. Concluindo, como já dissemos em outro momento, para muitos, a revelação de Deus, ou de que Deus aplicará um juízo definitivo sobre o mundo, parece algo mal. Mal é o que eles fazem com os crentes. Porém, se Deus deixasse impune as práticas malvadas, promíscuas, rebeldes, cruéis do mundo, que odeia, persegue e mata os crentes, os pobres, os necessitados e aqueles que não têm voz, isto seria injustiça da parte de Deus. O seu juízo é certo, retributivo, justo e será definitivo para aplicar verdadeira justiça e estabelecer verdadeira paz. Como nós vimos em Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus julgará e vingará a morte dos seus. Apocalipse capítulo 17, verso 14 diz: os inimigos pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele, ou seja, com o Cordeiro. Com quem você está andando? Se eu te procurar, eu vou te achar com quem? Eu vou te achar com o Cordeiro? Ou vou te achar com a meretriz? Se eu for te encontrar amanhã, segunda-feira, no seu dia a dia, fora do contexto de igreja, se eu bater lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu emprego, lá na sua escola, lá nos seus afazeres domésticos, com quem eu vou te achar? Você estará acompanhado de quem? Do cordeiro ou da prostituta? Talvez por medo de não ser retalhado pelo mundo que odeia os cristãos, muitos que se dizem crentes têm vivido uma vida também de prostituição. Não faça isso. Porque mesmo que você seja preservado da perseguição desse mundo, certamente você não será preservado do juízo do Deus justo e verdadeiro. Se você assumir um compromisso sério com Cristo, irmão, saiba que você será alvo do ódio do mundo. Mas ao mesmo tempo, todo sofrimento, toda perseguição, todo ódio, toda tribulação e até mesmo o martírio, um dia acabará. Jesus voltará em glória e aplicará o seu juízo sobre todos. Que essa seja, de fato, a nossa esperança. E que Deus assim te abençoe.